que todos sejam a semelhança de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema de hoje à noite, vou te falar assim, tenso, cara. Tenso. Botei que eu ia falar sobre um monte de coisa, tirei um monte de coisa, botei de novo, aí pensei, vou fazer pregação parte 1, parte 2, depois não, tem que caber tudo hoje. E olha, para ser bem sincero, eu já pensei em pregar sobre esse assunto várias vezes. É um assunto que sempre foi extremamente importante a nível de história da humanidade. Afinal de contas, pensar sobre nós mesmos é um exercício em condições normais, todos somos capazes de fazer. E, inclusive, a gente acaba dedicando muito tempo da nossa vida nesse exercício de pensar sobre nós. Perguntas como, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu desejo ir, o que eu preciso fazer na minha vida, entre tantas outras coisas que vão assombrando a gente conforme a vida vai passando, sempre tem uma nova pergunta devastadora sobre a vida, sobre decisões, sobre quem a gente é. Já brinquei várias vezes aqui, como sempre as pessoas vão ter as perguntas que deixam a gente mais sem graça. Você está estudando? Hoje foi dia de Enem. Você fez Enem? Aí se você fez, você está naquela, ai, fiz. Para que você fez? Qual é o seu objetivo? Estava devidamente preparado? Já decidiu o que você vai fazer da sua vida? E se a gente for falar então de relacionamento, a coisa fica mais indiscreta. E aí? Está solteiro? E se você está solteiro, já tem outra pergunta pronta para você. Tem alguém em mente? E se você resolve responder que você tem alguém em mente, a pessoa já começa a traçar planos com você. Como é que você vai fazer isso? Por onde você vai? Você sabe como vai abordar? Está namorando? Casa quando? Está casado? Quando vem os filhos? E esse tipo de coisa que sempre tem uma nova pergunta cabulosa para deixar a gente sem graça. Questões e questões que vão surpreendendo a gente. Desde aquelas respostas que a gente dá de coração aberto, dizendo, ai, Deus sabe o quanto eu quero isso e aquilo, até aquelas respostas que o Espírito Santo atua na sua boca para formular do jeito menos agressivo possível, mais bonito possível, para você não ofender ninguém. Ou seja, direta ou indiretamente, estamos sempre pensando a nosso próprio respeito. E ao consultar alguns bons dicionários sobre a palavra que é o nosso tema, eu encontrei uma resposta que se repetiu em absolutamente todos eles. Todos os dicionários remeteram a nossa palavra à tradução de amor próprio. E se tem uma coisa que dá dinheiro nos nossos dias, é o bendito do amor próprio. Esse tal de amor próprio é sensacional, não é à toa que a gente está vivendo um momento do boom dos coachings ainda, né? Você tem uma ideia da quantidade de pessoas que enriquecem todos os anos só vendendo palestras sobre amor próprio? E o grande problema que a gente vai encontrar quando a gente pensa esse lance de amor próprio é que ele parece realmente algo legítimo, algo que a gente deve pensar, poxa, né? Eu devo querer cuidar mais do meu cabelo, cuidar melhor do meu corpo, me vestir melhor. E veja bem, eu não estou falando da pessoa, quando eu digo que é problema olhar para o amor próprio, eu não estou falando daquela pessoa que está depressiva, precisando de cuidados especiais. Eu falo do discurso para irmos mais além. Precisamos aprender, então, a nos colocar em primeiro lugar. É esse discurso que eu estou falando do amor próprio. Seu relacionamento não deu certo porque você colocou ela em primeiro lugar. Você tem que estar em primeiro lugar. A sua vida não deu certo porque o desafio foi colocado em primeiro lugar e você tem que estar em primeiro lugar. E aqui a gente vai encontrar um grande empecilho para a nossa fé, porque isso é completamente incompatível com a forma cristã de se viver. Porque por mais importante que seja, de fato, a gente aprender a nos amar, não vamos encontrar nenhuma orientação recomendando tal prática nas Escrituras Sagradas. E é interessante a gente refletir sobre o porquê disso.
Por que não encontramos tais reflexões na palavra de Deus? Porque isso não significa que essa prática é pecaminosa em si mesmo. Porque senão estaria lá também, ó. Mas não cometam esse pecado do amor próprio. E não está. Porém, significa que mesmo essa parte extremamente natural da nossa vida precisa ser colocada sob o senhorio de Jesus Cristo. Pois, como qualquer outra área da vida, até o amor próprio pode tanto nos tornar escravos, como nos transformar em deuses. Ele nos torna escravos quando o consideramos como parte da nossa vida, de maneira que o outro, a pessoa, o ser amado, se torna o centro do nosso desejo, nos fazendo assim escravos devido à falta de amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, ele nos faz cair na falsa, na cilada, né? Na falsa ilusão do status divino. Quando, no auge da nossa idolatria, repetimos que o nosso dever é aprender a nos colocar em primeiro lugar. Chega de cuidar dos outros. Chega de amar os outros. O que faz, no fundo, nós olharmos para nós mesmos como deuses. E é nessa relação com o que divinizamos e o que adoramos, e na relação que nós desenvolvemos com o nosso próximo, que a Bíblia vem nos ensinar sobre o nosso tema dessa noite. Você já adivinhou qual é o tema? Autoestima. Nosso tema dessa noite é a bendita, maravilhosa e extraordinária autoestima. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura do versículo 28 ao 34. Marcos 12, do 28 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Meu irmão, se você prestar atenção no contexto em que esse texto lido hoje se insere, você vai perceber que Jesus está no meio de um embate com uma série de líderes religiosos locais. Ele responde aos fariseus, ele responde aos saduceus, parece que todo mundo quer uma casquinha de Jesus. Representantes de diferentes filosofias estão tentando crescer em cima do mestre que passa por ali, através de perguntas, através de exemplos, através de situações capciosas para parecer que eles são mais sábios. Tanto os evangelhos de Lucas como de Mateus também vão inserir esse texto no mesmo panorama, descrevendo o mesmo tipo de situação acontecendo, como se fosse um grande debate entre os mestres daquele tempo. Jesus versus fariseus, depois Jesus versus saduceus, depois Jesus versus escriba. E dentre as muitas questões argumentadas aqui, surge a nossa questão dessa noite. Qual é o maior mandamento? E a pergunta parece atender ao esperado por todos os mestres da lei das mais diversas linhas filosóficas naquele lugar. Se você olhar para o versículo 29 e para o 30, você vai perceber. Quando Jesus responde, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
Aqui, Jesus evidencia de maneira clara que não existe qualquer dúvida em qual é o maior de todos os mandamentos. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui nesse texto, você precisa ter muita atenção, porque tem um detalhe que passa despercebido. Quando o texto usa a expressão acima de todas as coisas, ele quer dizer acima de todas as coisas. Não sei se você tinha percebido isso. Porque amar a Deus é algo que precisa ser superior a como você ama os seus sonhos, como você ama a sua esposa, o seu marido, a sua namorada, o seu time, tenha ganhado o título ou não, a sua família, as suas vontades, os seus interesses. Amar a Deus acima de absolutamente tudo, todas as coisas e pessoas. Mas embora ninguém tenha perguntado sobre qual seria o segundo mandamento, Jesus não só responde o primeiro, pá, como ele ainda vem e mete esse segundo aí do nada, é tipo um bônus, né? Jesus dá uma resposta extra. Versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isso nos mostra como para Jesus ambos esses mandamentos eram inseparáveis, indissociáveis. Porque ele fez questão de deixar claro qual é o que é inigualável, aquele que é o primeiro, que é amar a Deus acima de absolutamente tudo. Mas amar a Deus também precisa passar por amar ao meu irmão, amar ao meu próximo. Então devemos observar aqui que há muito mais envolvido do que nós podemos imaginar. Seja quando a gente fala sobre amar a Deus, seja quando a gente fala sobre amar ao próximo, que meio que virou até jargão de como a gente faz. Não, mas Deus sabe o como eu amo, Deus sabe o como eu faço. As implicações, então, dessa segunda tarefa foram desenvolvidas por Jesus um pouquinho antes, quando ele apresentou a parábola lá do bom samaritano, mostrando que uma pessoa que não era do povo de Deus conseguiu praticar o amor com uma pessoa que não representava nada para ele. Então, quando faz essa relação entre os principais mandamentos, não encontra qualquer questionamento à sua resposta. Ninguém se levanta contra Jesus, pelo contrário. Marcos registra que o escriba concordou com a resposta de Jesus. E sem diminuir a importância, de sacrifícios, de holocaustos, ele reafirma que amar a Deus era um dever ainda mais sublime do que a prática religiosa visível, a prática dos sacrifícios. Então podemos dizer que esse escriba parece ter entendido que amar a Deus e amar o próximo não só precisava ser mais do que ele vinha praticando, mas também era mais do que as práticas regularmente visíveis, mais do que ir ao templo, mais do que ser presente, mais do que fazer caridade. Práticas que geralmente acabavam por gerar uma imagem deturpada do adorador, como alguém que é um adorador melhor ou pior, como uma pessoa que vai ser avaliada pelo nível de sacrifício que foi entregue. Ou seja, até mesmo os sacrifícios que eram necessários no culto ao Senhor, que eram parte do relacionamento com Deus, mesmo eles eram secundários diante do amor. Afinal, é o próprio Jesus que vai chegar no templo, e eu não sei se você se lembra dessa circunstância. Jesus chega no templo quebrando tudo para condenar a prática de vendas lá no pátio do templo, que tinha a ver com sacrifício. Eram vendidos animais para ser usado no sacrifício. A questão aqui, meu irmão, eu preciso chamar a sua atenção, porque de vez em quando vem uns negócios meio esquisitos, as pessoas olham para a Bíblia e encontram capitalismo, comunismo, uns ismos que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, uma pobreza de espírito completa. A questão aqui não era uma crítica de Jesus ao capitalismo, assim como não era uma crítica de Jesus ao comércio. Não caia nessa baboseira. A questão central é que mesmo algo seríssimo, como o sacrifício ao Senhor, estava sendo corrompido dentro do templo. O elo da entrega de um animal inocente para pagar o preço de um pecado era um ato que deveria gerar no coração daqueles homens e mulheres uma responsabilidade tremenda. Pensar, porque eu pequei, esse animal que não tem nada a ver, vai ter que morrer. Esse sangue vai precisar ser derramado por minha culpa.
Só que, com essa dinâmica no templo, tinha se transformado em uma troca de moedas. Você chegava lá e dizia, qual foi o seu pecado? Meu pecado foi um pecado nível 1. Então, é X reais, eu pago X reais, o cara entrega lá o que tem que ser entregue, pronto, está resolvido o problema. Pequei, paguei, estou salvo. Parece algo que a igreja reproduziu em outros momentos da história. Esse foi o possível motivo da fúria de Jesus naquela situação. Perceba que nesse texto, Jesus também não estava abolindo o sacrifício, muito menos tirando peso ou responsabilidade no ato de sacrificar. Afinal de contas, é a própria Bíblia que vai nos ensinar que sem derramamento de sangue não existe remissão, não existe perdão de pecados. Alguém tem que pagar o preço do pecado. Jesus, então, estava ensinando sobre a verdadeira importância no relacionamento com Deus. Coisa que aquele escriba parece que entendeu com a resposta de Jesus. Texto explicado, eu preciso então te perguntar, o que esse texto tem a ver com autoestima? O que esse texto tem a ver com amor próprio? Você conseguiu fazer essa conexão aí? Não? Então vamos lá. Pois eu posso te garantir que esse texto tem absolutamente tudo a ver com autoestima. Você já assistiu aqueles programas que reformulam a imagem das pessoas? Tipo o Esquadrão da Moda, não sei se existe ainda, ou se eu sou velho demais. Eles pegam uma pessoa, aí a pessoa não tem dente, é descabelada, é mal vestida. Eles pegam essa pessoa, mudam o cabelo, mudam as unhas, mudam o estilo, fazem tratamentos, põem dente, faz isso, faz aquilo. A pessoa fica completamente diferente. Ela tem tudo que era necessário para ela. Tomou um banho de Mary Kay. Amém? É. Qualquer coisa procura a Liz depois, tá, irmãos? E no final o objetivo era um só: trabalhar a autoestima daquela pessoa, que tinha se entregado pelos mais diversos motivos. Retirar, ou seja, a ação era um objetivo de retirar escravos da autoestima das correntes do comodismo. Oferecer então a homens e mulheres simples uma vida descolada e atraente. Esse é exatamente o mesmo que acontece em tantos outros programas que vão trabalhar a parte da vida de alguém. Programas de reformulação de aparência, programas de reformulação de casa. Pessoa que chega lá, a casa está um caos, e reconstrói, e muda, e derruba, e levanta. Programas de reformulação de carro, para quem gosta de carro, tem para todos os gostos, né? Reformulação completa, e você pega aquele carro super zoado e transforma ele num super possante. E esse tipo de programa, irmãos, faz muito sucesso em culturas centradas na autoestima. Porque acreditamos no conto de que uma vez que dermos condições melhores para alguém, esse alguém será capaz de viver uma vida melhor, então. A vida da pessoa vai para frente, porque agora ela é bonita, porque agora ela tem uma casa bonita, porque agora o carro dela é melhor. Agora sim, dá para ter uma vida digna. Então, se dermos tudo o que uma pessoa precisa, ela se tornará finalmente uma pessoa incrível. E o que o tempo acabou por mostrar? Depois, só de exercício durante a semana, coloca no YouTube, Lata Velha, que é um programa que reformava carro, e procura ver como é que ficaram os carros que foram reformados. Ou do próprio Esquadrão da Moda. Tenta dar uma olhada, vê lá alguns programas e procura essas pessoas depois. O que tudo isso evidenciou foi que trabalhar apenas parte da vida de alguém sempre será apenas um ato de amor superficial, que nem fere a casquinha, que nem mostra de verdade amor, de maneira profunda. Eu não estou dizendo que essas coisas, essas iniciativas sejam desnecessárias, mas é importante entendermos que se focarmos apenas naquela pontinha do iceberg, né, porque fulano é uma pessoa muito boa, ela só não tem uma cara boa. Eu vou esquecer que existe muito mais profundidade quando a gente está falando de alguém. E aí eu trato a pontinha do iceberg
e eu esqueço o problemão que está ali embaixo, porque eu não consigo ver. Enquanto que o real problema, o que colocou aquela pessoa naquele estado, que levou ela a viver aquela vida, não é devidamente trabalhada. Então, essa pessoa, em muito pouco tempo, acaba voltando para a mesma vida. Se não, para uma vida ainda pior do que a que ela tinha antes. E assim a gente chega no nosso primeiro ponto dessa noite, primeiro ponto dessa mensagem. Primeiro ponto é: precisamos admitir que temos um problema. Pensar autoestima, meu irmão, minha irmã, você pode se sentir o melhor galã, sei lá, da telenovela das águas. Você pode se sentir a pessoa mais incrível do mundo, mas ainda assim precisamos admitir que temos um problema. Ao voltarmos ao nosso texto, Marcos faz questão de apresentar um Jesus respondendo diversas perguntas que têm por objetivo testá-lo enquanto mestre. Mas ao descrever essa pergunta em particular, do maior mandamento, e a forma como Jesus responde, percebemos um comportamento mais sincero e genuíno nesse escriba do que o que a gente consegue ver, tanto nos fariseus quanto nos saduceus. Tanto que, mediante o comportamento do escriba, a forma como o escriba responde, olha o que Jesus fala, versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E aqui, nessa história, feliz ou infelizmente, não existe qualquer indício ou evidência do que aconteceu com esse escriba depois. A gente não faz ideia. Se ele virou um seguidor de Jesus, ou se ele voltou para a vida dele como era antes. Nem Jesus nos ofereceu um parecer definitivo sobre como o coração do escriba ficou depois de ouvir isso. Mas ao identificar que ele atentara para o problema existente aqui, Jesus afirma: não estás longe do reino. Agora eu te convido a pensar um pouquinho sobre você mesmo, num autêntico exercício de autoestima. E agora, irmão, você pode até fingir para mim, mas o exercício é você realmente pensar na imagem que você tem de você mesmo e responder a seguinte pergunta: ciente da sua imagem, ciente de como você se percebe, como você se vê, como você se percebe no reino de Deus? Pensou? Foi honesto? Olha lá, hein? Eu não estou vendo, mas Jesus está, hein? Ó. Então, para te ajudar, eu vou te dar algumas opções. Opção, já que hoje é dia de Enem, né? Vamos para as opções. Até o Enem tem opções, então vamos facilitar a vida da galera. Letra A. Você se percebe como alguém que faz muito pelo reino e está definitivamente acima da média. Eu olho para os crentes de São Gonçalo e penso: estou acima da média. Então, essa é a escolha A. Escolha B. Você se percebe como alguém que faz parte do reino. Estou salvo. Mas eu ainda estou meio que deixando a desejar. Né? Eu sei que eu dava para fazer um pouquinho mais, mas ainda não. Opção letra C. Você se percebe como alguém que nem sabe se é do reino. Estou só vivendo minha vida aqui, de vez em quando Deus me abençoa, eu acho que eu sou do reino, de vez em quando o bicho pega, eu acho que eu não sou do reino. E você nem faz ideia do quanto você contribui para o reino de Deus. E a última opção é a letra D. Definitivamente você não faz nada pelo reino. Portanto, você entende que você nem tem direito a participar de nada. Das 4 opções, qual delas é a sua opção? Pensou aí? Não me responde não, por favor. Não quero te julgar, irmão. Então, não responde. Só para você. São 4. E as 4 são bem diferentes entre si. Preparados, então, para o gabarito? Porque nessa pergunta, diante dessas respostas, todas as alternativas estão incorretas. Todas elas. Pois todas vão revelar algum problema de autoestima. Todas elas revelam problemas de autoestima. Seja por se sentir acima da média, seja por se sentir abaixo da média, seja por se sentir incluído, mas não participante, seja por se sentir excluído. O que é esperado de nós não é nem mesmo andarmos em média nenhuma.
Qual é a média da vida do cristão? Qual é a média de oração que você tem que ter na semana para ser salvo? Deus me livre. Se tem um negócio desse, você entendeu errado, irmão. Mas nós somos chamados a desenvolver aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós. E isso é sério demais. Então é por isso que todos nós, em todos os momentos da nossa vida, precisamos sempre nos lembrarmos. Precisamos admitir que temos um problema. Senão é fácil a gente entrar olhar ao redor e falar, poxa, eu oro todo dia. Os meus 5 melhores amigos oram dia sim, dia não. Então eu estou acima da média, estou bem pra caramba. Ou por andar com pessoas, que estão buscando santidade com Deus, a gente começa a se sentir cada vez mais excluído desse movimento. E não é isso. Mas precisamos entender que todos nós temos um problema. É totalmente seu direito, meu irmão, minha irmã, achar que esse argumento está errado. É seu direito, ok? Não vou me esforçar para te convencer do contrário. E você pode tentar, de alguma forma, mostrar como se achar mais ou se achar menos é justificável. Mas continuará sendo algo diferente do que Deus chamou você para ser. Recentemente eu falei aqui na igreja, Deus só chamou um pastor para plantar a Igreja das Águas. Quem foi esse? Jackson William, para a glória de Deus. Cadê? Nenhum uhul, gente. Poxa. Agora melhorou. Aí. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Apesar desse Deus que chamou o Jackson William para fundar, para fazer essa igreja aqui e sair do papel e se tornar uma igreja, ele precisou usar muitos outros homens e mulheres dele nesse processo todo. Seja dando suporte para o Jackson, seja fazendo coisas que o Jackson é incapaz de fazer. Ao longo desses 10 anos, muita gente passou por aqui. Assim como, meu irmão, minha irmã, me desculpa, mas Deus só chamou uma pessoa para compartilhar essa mensagem. E essa pessoa fui eu, para sua alegria ou tristeza. Apesar de todas as minhas limitações, apesar dele ainda usar outras pessoas para abençoar a sua vida no seu dia a dia, apesar dele ainda te alcançar com várias mensagens que transformam o seu coração. Pois no reino de Deus não vivemos em um molde comparativo, qualitativo, do quão crentes nós somos, meus irmãos. Mas essa é a mensagem da semana que vem, que a gente vai falar sobre competição. Então, guarda no seu coração, que é só para a semana que vem. É uma outra história. Então, ora, aguarda no Senhor, pois Deus vai nos trazer aprofundamento nessa questão, nesse tema da competição. Mas vamos voltar ao nosso ponto. Precisamos admitir que temos um problema. Porque a Bíblia diz que todos temos um problema em comum. Algo que é natural, a gente já nasce com esse problema, a gente não tem nem opção de se livrar desse problema nas nossas próprias forças. Porque o que a Bíblia vai dizer é que Deus criou tudo perfeito. Só que aí veio o tal do pecado, quando a gente tentou dar uma forcinha para Deus, e cara, é sempre catastrófico todas as vezes que eu tento dar uma forcinha para Deus, não sei se você faz essa besteira de vez em quando, porque toda forcinha que a gente faz para ajudar é corrompida. Eu e você não somos exceção em todas as coisas da criação que foram corrompidas. A forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente lida com o amor. Olha aí os debates de sábado. Como viver o amor? A imagem que temos de nós mesmos, irmãos queridos do meu coração, foi corrompida a tal ponto que é praticamente impossível qualquer homem, qualquer mulher, viver uma relação saudável longe de Deus. Precisamos de algo, então, que não só nos convença das nossas imperfeições, das nossas falhas, mas nos permita, de fato, nos aproximar desse reino. Então, a questão dos 2 principais mandamentos se torna crucial para isso. Ponto 2, anota aí para a nossa discussão no núcleo. Ponto 2, precisamos exercitar o nosso amor a Deus. E aqui, eu já vou cantar a pedra, que se Jesus não separou o amor a Deus ao amor ao próximo, quem sou eu para não separar? Então, embora o ponto 2 seja, precisamos exercitar o nosso amor a Deus,
você não só pode, como deve acrescentar: precisamos exercitar o nosso amor ao próximo. E aqui é sensacional o como a gente encontra uma unidade perfeita na palavra de Deus. Pois é Pedro que vai escrever lá na primeira carta, dizendo o quão é impossível amarmos a Deus quando a gente não ama o nosso irmão. Um exercício precisa ser praticado. Eu gosto muito da imagem do treino. Gosto muito da imagem do treino, sabe? Porque é fácil você olhar. A gente teve aí o Mr. Olímpia, né? Nessa semana. Quem não gosta de ver o futebol foi para o Mr. Olímpia. E a gente teve lá os caras altamente musculosos. Só que a pergunta que eu te faço é: quanto tempo levou para aquele cara ficar daquele jeito? Como é a vida dele para ele chegar lá daquele jeito? E muitas vezes a gente quer agir no nosso relacionamento com Deus, a gente quer agir em relação à forma como a gente se relaciona, como a gente ama, como a gente desfruta de amor, sem qualquer exercício. A gente põe na cabeça que é natural. E aí, por ser natural, a gente não faz o mínimo. E porque não faz o mínimo, a gente não está preparado, não está fortalecido. Precisamos exercitar o nosso amor a Deus. E aí vem a pergunta: porque se eu tenho que exercitar o meu amor a Deus, como que eu vou fazer esse exercício? Porque a nossa prática da caridade, ela deve ser praticada, e o nosso pastor falou recentemente disso quando falou de amor. Só que a gente muitas vezes se esconde atrás dessa prática de caridade para achar que a gente está fazendo algo pelo Senhor. É como aquela pessoa que ela acha que porque ela veio aqui e ela deu o dízimo, ela fez a parte dela para com Deus. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Dízimo é a sua parte para com você. Deus mostrando para você que você é participante do reino. Então você honra um compromisso que você assumiu com Deus. É um compromisso seu. Deus não precisa que você faça isso. Ele te dá o direito de fazer isso. O que a gente está falando aqui, voltando ao Mr. Olímpia, é essa compreensão de que chegar ao nosso objetivo de amar a Deus, a gente precisa partir de uma prática diária para isso. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta, vou pedir para você fechar o seu olho. Por favor, feche o seu olho. Não vou te hipnotizar, garanto. Pode fechar o olho. Fecha o olho. E agora eu vou pedir para você levantar a mão. A câmera está virada para mim, tá? Não se preocupa, não vai ficar filmado. Quero que você levante a mão se você ora mais de 10 vezes na semana. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Agora eu vou pedir para levantar a mão só quem ora mais de 5... Não conta almoço, tá? Olha sem vergonhice. Não conta... Eu como de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, é mole. Quem ora mais de 5 vezes na semana? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode baixar sua mão. Quem ora uma vez sem ser no domingo? Irmãos, pode abrir os seus olhos. Esse é um exercício que não tem a ver com eu ver quem ora a quantidade de vezes, e para mim não vai fazer a menor diferença, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. O exercício de levantar a mão não é para demonstrar para ninguém, mas para demonstrar para você que talvez você esteja deixando a desejar nesse relacionamento. E se a gente entende que é importante uma prática desse exercício, eu preciso me impor. E aqui, volto à questão do exercício, da academia. Porque se você não toma o suco, fica mais difícil. Suco é anabolizante, tá? Para quem não está por dentro aí. Fica um pouco mais difícil. Só que se você faz todo dia um pouquinho, dá para você chegar lá. A questão é que a gente não quer fazer todo dia um pouquinho. Mas se eu entendo que eu tenho um problema, que a minha autoestima está prejudicada, eu preciso sair desse estágio. E a única forma de eu sair desse estágio é exercitando o meu amor a Deus. E como que eu vou exercitar esse amor? De fato, buscando a esse Deus, conversando com esse Deus em oração,
Dedicando, meu irmão, e aqui eu não quero que você saia daqui lendo o Salmo 119 todo dia pela manhã, não. Se você não sabe, é o maior da Bíblia, tá? Só uma dica. O exercício é, de fato, você entender o seu papel nesse projeto do Senhor. Você precisa ler um versículo, pelo menos. Alguma coisa que edifique o seu coração naquele dia, minimamente. É uma imagem que o Jackson repete muito nas nossas reuniões de liderança, tanto aqui quanto no presbitério. A imagem do gotejar, de você estar pingando sempre ali uma gotinha de esperança. Essa gotinha de esperança é a palavra de Deus. Precisamos desenvolver exercícios reais de aproximação. E hoje, a gente tem aplicativo pra caramba para ajudar nesse sentido. A gente tem métodos dos mais diversos para você ler a Bíblia inteira em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Tem toda a forma que você quiser. Mas sabe por que você não faz? Quer que eu responda? Porque você não quer. O exercício real de aproximação a Deus é algo que precisa vir de você. E aqui eu trago a imagem do início de namoro. Eu sei que é possível que você nunca tenha namorado na vida. E nesse caso, você já deve ter visto pelo menos um filme, uma série que as pessoas namoram. E uma coisa que é comum em todo início de namoro é a gente só pensa na pessoa. Verdade ou mentira? E aí a gente só quer falar com a pessoa. A gente vai falar com um amigo, aí vai falar da pessoa. Ai, ó, ela está com cabelo vermelho agora. Viu como o óculos novo deu assim E a gente vai falar da pessoa, a gente vai falar sobre o que a pessoa gosta, vai falar dos interesses da pessoa, tudo é a pessoa. Por quê? Porque a gente ama. E não só a pessoa assume esse papel central na nossa vida, na nossa rotina, como a gente busca, anseia por estar próximo sempre. Eu não conheço nenhum namorado saudável, que fique registrado, que começou a namorar e falou, não, hoje eu não quero ver minha namorada, não. Já vi ontem. Pelo contrário. Se der para ver 2, 3 vezes no mesmo dia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente precisa entender é, a nossa falha é uma falha sistêmica. O problema que a gente está falando de autoestima é algo que está correlacionado a todo o sistema de amor. A gente não consegue desenvolver isso no nosso relacionamento com Deus, porque eu não consigo desenvolver isso no maior e central relacionamento da minha vida. Como que eu vou cuidar de mim do jeito certo? Como que eu vou me relacionar com o outro do jeito certo? Deus nos chama a esse tipo de relacionamento com eles, irmãos. Um relacionamento íntimo, diário, próximo, cuidadoso, em que haja dedicação. Senhor, eu estou lendo esse um versículo que eu estou exausto hoje. Senhor, eu já tomei meu resfenol do dia, já estou vendo aqui o céu, as estrelas e o anjo, mas eu preciso ler esse texto, porque esse texto vai edificar a minha vida. Sai da sua desculpa básica e busca o Senhor. E uma vez buscado o Senhor, vem a questão do segundo mandamento, que é igual ao primeiro. E se já é difícil a gente buscar a Deus, que eu posso em qualquer lugar, em qualquer circunstância, fechar os meus olhos e falar com Ele, imagina alguém que eu preciso que a pessoa atenda. Meu irmão, a gente tem vivido uma vida extremamente individualista, uma vida em que as pessoas elas só conseguem pensar em si mesmas, uma vida que o exercício de autoestima é basicamente você fazer aquela consultoria de imagem, descobrir que cores ficam bem em você, e se você pode fazer, faça, em nome de Jesus, você vai ficar mais bem vestido, né? Faça. Mas fazer isso, cuidar de mim, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que os outros vão olhar e vão, nossa, olha como fulano, né? É bonito, é inteligente, é isso, é aquilo. Só que uma perfeita autoimagem, uma perfeita autoestima, passa pelo nosso relacionamento com os nossos irmãos. Porque você pode estar construindo uma imagem para os outros maravilhosa, mas qual é a imagem que os outros têm de você? E aí não tem como eu falar de autoimagem sem citar Maria Joaquina. Você conhece Maria Joaquina? Não conhece Maria? Você não teve infância?
Né? Até os mais novos têm, que tem a versão mais nova aí, né, do Carrossel. Maria Joaquina foi aquela menina linda da escola, lá do Carrossel, que ela era a menina que você olhava e falava, nossa, essa aqui é a mais bonita da sala. Mas como era o coração da Maria Joaquina? Como é que era? Terrível, podre. Podre. Muito da nossa imagem, muito da estima que nós carregamos de nós mesmos, ou é porque a gente entende a nossa podridão e por isso se afasta dos outros, ou porque a gente quer carregar uma imagem que é distante disso. E aí eu preciso me fingir para o outro de boa pessoa. E a gente vai ficar num looping eterno, meu irmão, minha irmã, tentando resolver essa questão pelas nossas próprias forças. Porque não é mudar o seu cabelo que vai resolver. Não é trocar dente, mudar a parede, mudar, sei lá, seu carro, que vai resolver absolutamente nada disso. E assim a gente chega ao nosso ponto 3. Precisamos de Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta você cumprir as outras etapas se você não entender essa terceira aqui. Porque é terminantemente impossível fazer qualquer coisa relacional sem Jesus fazer parte disso. Veja bem, eu sei que é possível você abraçar alguém, você demonstrar carinho por alguém, só que a gente precisa dessa moderação, desse tratamento, dessa condução do nosso Senhor. A própria forma como Jesus fala do sacrifício aqui ajuda a gente a entender o que de fato é um exercício de amor. Porque o sacrifício que aparece aqui no nosso texto não é mais repetido por conta dele. Você não precisa comprar um animal para pagar o preço do seu pecado. Porque o Senhor entendeu que a maior demonstração que um homem pode dar é entregar a sua própria vida. E é nesse exercício de amor que Ele amou você. Foi nesse exercício que Ele demonstrou para você o quanto era interesse do Senhor em resgatar a sua vida. Só que a gente, com o nosso problema sistêmico e relacional, a gente não consegue valorizar esse amor. E aí, mesmo quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a esperança do Evangelho, eu penso o que essa pessoa vai pensar de mim. Como vai ficar o meu relacionamento com ela depois? E eu não só desvalorizo o Senhor da minha vida, como eu perco a oportunidade de compartilhar essa esperança para mudar a vida, a imagem que a pessoa tem de si mesma. Jesus Cristo foi esse que fez o impossível para que nós pudéssemos fazer só aquilo que Ele mesmo nos habilita a fazer. E aqui, meu irmão, minha irmã, esquece esse negócio de tentar pelas suas forças. Porque, de novo e de novo, não tem a ver com o número de oração que você faz, não tem a ver com o número de versículos que você lê, não tem a ver com a vida santa que você acha que é suficiente levar, porque não é pelas suas forças, mas pelas forças dele. Porque, senão, tudo o que conseguiremos será meramente chegar perto de desfrutar do seu reino. E eu vou te dizer, os nossos dias são um exemplo perfeito de como a gente encontra pessoas perto de desfrutar do reino. Pessoas perto de viver a vida com Deus. Pessoas perto de uma autoimagem à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu diria até mais. Até onde você não tem vivido essa vida pertinho do que é de fato desfrutar da imagem e semelhança de Cristo. Até onde, meu irmão, minha irmã, a gente não tem se convencido de que são as nossas práticas, que é a nossa forma de olhar para o mundo que vai fazer a diferença. Esse ponto 3 é o ponto absolutamente essencial que vai mudar a sua história. Tem uma teóloga, especialista em literatura e na questão da autoestima, chamada Norma Braga. E ela apresenta, num dos... Esqueci o nome daquele negocinho lá do Instagram, né, que fica salvo. Aqueles negocinhos lá. Você sabe o que é. Aquele círculozinho lá que você vai lá e tem uma série de coisinhas lá. Né? Ela deixou lá um comentário dela sobre um jogo.
Um jogo. E eu achei, assim, sensacional. Porque ela pega aquele jogo, que ela, inclusive, parece gostar bastante do jogo e ter dedicado bastante tempo nele, ela pega aquele jogo para mostrar o como é fácil a gente se preocupar meramente com a aparência dos nossos relacionamentos. É o marido que senta do lado da esposa, bonitinho, cheirosinho, a esposa bonitinha, cheirosinha. A gente até bota o braço assim para parecer que está tudo bem. É aquele pai que a criança está ali do lado e sorri para todo mundo e parece que está tudo bem. Porque nesse jogo, a realidade é, você é um filho que volta para casa e aí a casa dos seus pais, que era uma grande mansão, está completamente destruída. E aí você vai fazendo missões no jogo para ir revitalizando a casa. E você vai se dedicando tempo ali e vai revitalizando. E aí a sala está horrorosa e você faz a sala ficar bonita. Só que aí você olha para o resto da casa, está um caos. E aí você vê uma outra parte, você vai lá e vai reformando e vai ficando bonita. Isso tem tudo a ver com a nossa imagem, porque nós somos essa casa destruída. E por mais que você tenha se acostumado a olhar só para os cômodos que estão melhorzinhos, você olha para a sua casa e pensa, essa kitnet está arrumadinha, ignora o que tem no sótão, ignora o que tem nas outras áreas. Quando o Senhor entra na nossa vida, meu irmão, minha irmã, Ele não tem nenhum interesse em revitalizar um cômodo. Ele não é um desses programas aí que vai mudar a sua vida por um dia. Porque Ele entra para fazer uma reforma completa. Ele entra para remover tudo que de mais podre existe em você. Isso significa que mesmo a imagem que nós acreditamos, que nós carregamos de nós mesmos, é corrompida, é falha. Eu sou incapaz de conhecer como eu verdadeiramente sou. Mas uma coisa a Bíblia garante para mim. Ele me conhece como ninguém. E Ele tem a chave de cada pequeno cômodo e cada grande cômodo da minha vida. E por fazer parte, Ele está comprometido com toda a reforma que eu preciso. A minha imagem ainda está muito longe da de Cristo. E Paulo mesmo vai falar sobre isso. O quanto ele se percebe ainda aquém, mas ele segue no mesmo ritmo, crendo que essa transformação será concluída. Mas e você? Como você tem vivido a sua vida no reino? Como você tem olhado para si mesmo? Como uma pessoa acima da média? Como uma pessoa abaixo da média? Como uma pessoa igual a todo mundo? Em primeiro lugar, o Senhor te chama nessa noite a lembrar que você precisa admitir que tem um problema. O pecado continua na sua vida. E ele vai continuar quebrando tudo que você tem. Ele vai continuar quebrando cada parte de cada cômodo que existe dentro da sua casa. Só que é nesse combate ao pecado que você é chamado a exercitar o seu amor a Deus. E aí a gente faz mais oração, não é para se tornar menos pecador. Se tornar menos pecador é uma consequência da ação de Deus na sua vida. Como que a gente vai fazer isso então? Se dedique, meu irmão, minha irmã, a quantidade de horas que você perde nas redes sociais, a quantidade de horas da sua vida que vai em novela, a quantidade de horas que vai em jogo de time que perde no caminho e te faz passar vergonha. A quantidade de horas que a gente gasta com tanta coisa inútil. Separa a sua vida. Lembre-se que você tem, sim, problemas. E porque você tem problemas, você precisa exercitar o seu amor a Deus. Mas nada disso vai ser suficiente se você não sair daqui entendendo que a sua imagem, por melhor ou pior que seja até aqui, precisa ser a semelhança de Jesus Cristo. O Senhor da Glória está aqui conosco. Cada vez que nós nos reunimos, é no nome dEle que nos reunimos. Clamamos para que Ele caminhe conosco, para que Ele conduza a nossa igreja, para que Ele transforme a minha vida, para que Ele transforme você. Então você precisa sair daqui hoje certo do que mais do que com uma imagem de alguém que é vencedor.
Deus dá asas, faz teu voo. Que é uma música bonita, inclusive. É legal. Você canta campeão. Pô, quem não quer ser campeão, né? Pô, legal. Mas muito mais do que isso. O Senhor tem um compromisso com você por inteiro. E Ele não está de brincadeira. Não é reforma parcial. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. E é hora da gente levar esse relacionamento a sério. A sua imagem precisa mudar, mas ela só vai mudar mediante o senhorio de Cristo. Existe esperança para homens e mulheres hoje, aqui, agora, porque Jesus Cristo continua trabalhando perfeitamente. Convido você a fechar os seus olhos e dedicar a Ele a sua vida em oração. Deus, a imagem que nós temos de nós mesmos é corrompida, é falha, é limitada. Tantas vezes, Senhor, é tão fácil a gente olhar e achar que a gente está no melhor caminho, sendo que a gente ainda continua fazendo o pior. Senhor, tantas vezes a gente também, numa forma até de egolatria, Senhor, de autocomiseração, de preservação do nosso ego, a gente entra para dizer que não somos ninguém e a gente não tenta mais fazer nada. Senhor, o Senhor hoje nos mostrou que é possível viver uma vida como parte do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa imagem corrompida que a gente carrega. Ajuda-nos, Senhor, a exercitar o amor que precisa ser acima de todos. Porque nós queremos, Senhor, chegar a viver esse amor ao Senhor. Senhor, nós também dependemos do Senhor para viver o nosso amor ao próximo. Por isso, Senhor, rogamos que o Senhor nos auxilie em todo esse processo. Porque é muito fácil, Senhor, uma vez que somos feridos, magoados, uma vez, Senhor, que a gente se sente preterido de alguma forma, rejeitar os nossos irmãos, ferir de volta. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a ser como nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos disso, Senhor, porque a gente entende que a nossa imagem, ela está tão deturpada, tão corrompida, que sem atuação nós nos perderemos todos os dias da nossa vida. Por isso clamamos, Senhor, porque entendemos que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminar. Então, assim como o Senhor começou já tantas obras visíveis na minha vida e no meu coração, rogamos para que o Senhor haja, Senhor, com todo o poder e autoridade em cada área da nossa existência. Até mesmo, Senhor, aquelas áreas mais que a gente se prende e diz que é impossível mudar. Que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, removendo, quebrando, transformando, lançando por terra, Senhor, todo e qualquer sentimento, disposição, escolha de coisas que só têm nos trazido mal. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos intensamente o Senhor. É tanto do nosso tempo que é desperdiçado. Ajuda-nos a desfrutarmos, Senhor, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar de um relacionamento mais íntimo com os nossos irmãos. Deus, a nossa igreja faz tantos esforços, Pai, para que a gente possa se encontrar enquanto homem, mulher, criança, jovem, adolescente, casado. Senhor, é tanta coisa. Ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos a viver igreja. Ajuda-nos a olhar para além de nós mesmos, Senhor. Porque essa é a experiência que o Senhor nos chama a ter enquanto reino Teu. Assim, Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração entendendo. Precisamos de reparos, precisamos de reforma. E só o Senhor tem condição de fazer o que precisamos. Então, Senhor, derrama sobre nós a mesma graça, age com a mesma misericórdia e ajuda-nos a viver como homens e mulheres que amam o Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a viver como homens e mulheres num mundo tão mau, tão individualista, são capazes de amar as pessoas ao redor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de verdade, não como pessoas próximas do Teu reino, mas como partes operantes do reino de Cristo nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.